Salim, tengok kenapa, Man? Siapa? Putz! Ya, نزل أنا طمعه يا الله. Israel lançou um ataque preventivo contra o programa nuclear do Irã, sua cúpula militar e seu poder bélico, iniciando uma troca de fogo entre os dois países que já causa mortes e muita destruição. Cidades israelenses como Tel Aviv e Haifa estão aos poucos registrando um cenário de destruição jamais visto na história do Estado judeu, enquanto o risco de um envolvimento mais concreto dos Estados Unidos na guerra poderá levar a consequências inimagináveis e traz consigo o real risco de uma guerra nuclear. Mas será que Israel realmente temia o programa nuclear iraniano? Ou tudo não passa de um plano que objetiva outra coisa? Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês imagens desta confrontação, notícias e também considerações sobre o atual conflito entre Israel e Irã. Fique até o final do vídeo e deixe também o seu comentário. Na madrugada da sexta-feira, 13 de junho, Israel fez aquilo que ameaçava fazer há muitos anos: bombardear instalações do programa nuclear iraniano. A ação, que contou com a participação de grupos de inteligência, agentes infiltrados no Irã e inimigos do governo da República Islâmica, foi ousado, trazendo consigo o risco de vazamento de radioatividade a céu aberto. De acordo com Tel Aviv, foram cerca de 200 aviões participando dos bombardeios do primeiro dia, lançando mais de 330 munições. Como resultado de atos de sabotagem, uso de drones e o bombardeio da aviação israelense, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, Mohammad Bagheri, o chefe do Corpo dos Guardiões da Revolução Islâmica do Irã, Hossein Salami, assim como outros generais e também cientistas iranianos, morreram. A operação israelense, como sugeriu o premier Benjamin Netanyahu, poderá durar por tempo indeterminado. Ao mesmo tempo, no território israelense foi declarado estado de emergência, segundo o qual todos os eventos de ensino, como aulas, diversos postos de trabalho e serviços foram encerrados. Uma notícia nada boa para a economia israelense, que vem sofrendo efeitos negativos da pandemia, da sua guerra com o Hamas e o Hezbollah, e agora com sua nova guerra com o Irã. A lógica é simples: quanto mais jovens e cidadãos em idade produtiva são tirados de seus postos de trabalho e colocados para o serviço militar, menos produtiva é a economia. O premier israelense Benjamin Netanyahu justificou sua decisão por inúmeras vezes, repetindo o que fala há décadas: o Irã está próximo de ter armas nucleares. Mas o que está transparecendo agora era que tudo não passaria de um minucioso plano para derrubar o governo teocrático iraniano. Logo na primeira onda de ataques de Israel, pelo menos 60 localidades no Irã sofreram diferentes níveis de danos. O trabalho da defesa antiaérea iraniana chamou a atenção. Os israelenses realizaram diferentes atos de sabotagem contra ela, inclusive com suas equipes no solo e ações de guerra cibernética. A impressão que se tinha era que a defesa antiaérea iraniana estava inoperante, mas depois seus sistemas começaram a reagir, dificultando assim o trabalho da aviação israelense. O mesmo se deu com o trabalho da contra-inteligência iraniana. Se no primeiro dia os drones israelenses eram lançados a partir do próprio território iraniano, no segundo e terceiro dias,
Os serviços de segurança do país persa começaram a desvendar oficinas de montagem de drones, veículos os transportando para zonas de lançamento, e também agentes dos serviços secretos de Israel começaram a ser presos. É importante esclarecer que Israel, aproveitando as 24 horas de domínio da informação diante a inércia iraniana, imediatamente registrou sua própria versão do que havia acontecido no espaço público. De acordo com as declarações de Tel Aviv, quase todas as principais instalações da infraestrutura nuclear iraniana, até os lançadores de mísseis balísticos, foram atingidas. No entanto, o grau em que essas afirmações israelenses correspondem à realidade começou a cair quando veio a resposta iraniana. Os ataques, de fato, atingiram vários pontos críticos do Irã, como Natanz, Isfahan, Espejabad, mas, como mostram as imagens de satélite e também a estrutura dos danos, estamos falando principalmente de atingir instalações superficiais, embora importantes. Antenas e radares, centros de energia, fornecimento de energia e também sistemas de suporte à vida de centros nucleares individuais, ou seja, o que foi detectado pelos satélites. As instalações nucleares subterrâneas, especialmente as de Fordo, provavelmente foram parcialmente danificadas. O Irã construiu essas instalações tendo também em mente a ameaça direta de um ataque israelense e criou exatamente o tipo de esquema subterrâneo que não pode ser rompido por munições de aeronaves convencionais, nem mesmo por munições anti-bunker. Com o passar do tempo, Teherã começou a revelar os nomes das vítimas dos bombardeios israelenses, tanto civis quanto militares, ao mesmo tempo que prometia abrir as portas do inferno para Israel. De um lado, os israelenses agiram de forma cirúrgica ao eliminar as principais cabeças dos órgãos de segurança iranianos, o que seria a gota d'água para Teherã. No alto da mesquita de Jankaram, na cidade de Qom, o Irã achou uma bandeira vermelha, símbolo da vingança, que veio em forma de mísseis e drones contra Israel. Uau, vai bater esse cu. מה זה? מה זה? אלוהים ישמור. הצילו, נתת לי לפחד. אבל איזה פחד אלוקים. הם נופלים על הרצפה. נופל ב100%. החתיכות של הטילים... על צור הדסה. לא יודע, נפל 50. לא ספרתי. Opa. Filhoto. ايه هيو نزل نزل ايه عالجسر السيارة راحت يا الله صيد ابو علي سمك صيد
יואו. יואו. תראה את הכביש, דפוק. תראה את הכביש. יוביל אותו אחורה בזמן שאנחנו מתרחקים מהנקודה. אבל כן, התמונות האלה מדברות בעד עצמן. הבית עכשיו שעולה באש. יואו, הלך הבניין. יואו. אוקיי. יא בני זונות, אני בהלם. אני בהלם. אני בשוק. אני פאקינג בשוק. לא, אני A verdade é que Teherã optou por uma resposta não imediata. Alguns realmente pensaram que, com apenas uma noite de ataques, Israel tinha destruído por completo as reservas de mísseis do Irã, até porque era praticamente isso que os israelenses afirmavam. O silêncio de várias horas da República Islâmica também alimentou esta falsa sensação. Na noite entre sábado e domingo, seus mísseis começaram a ser lançados em massa contra Israel. E o que se viu foi que o tempo aqui não era uma questão de demora dos iranianos. Para lançar seus mísseis, eles colocaram em prática toda uma operação minuciosa, mobilizando seus mísseis pelo território do país e, ao mesmo tempo, tentando esconder seus locais de estoque, já que algumas das bases de mísseis iranianos tinham sido, de fato, ainda na primeira onda de ataques de Israel, atingidas. Assim, atacar à noite foi mais apropriado na lógica iraniana. Seus caminhões com mísseis evitam engarrafamentos em determinadas estradas, se escondem melhor dos meios de observação de Israel e também seus aliados e etc. Os mísseis iranianos de diferentes tipos, inclusive hipersônicos, tiveram diferentes papéis, assim como os drones. Ainda na primeira onda de seus ataques, o Irã lançou uma série de drones Shahed, aparentemente para estudar o terreno e o comportamento das camadas de defesa montadas para a proteção de Israel. Aeronaves dos Estados Unidos e Reino Unido, em coordenação com Iraque e Jordânia, começaram a abater os drones e, posteriormente, os mísseis do Irã. A aposta iraniana foi saturar os meios de defesa de Israel. Estes, não podendo dar conta do recado, começaram a deixar passar inúmeros mísseis iranianos. As imagens mais do que comprovam que o número de mísseis que atingiram seus alvos foi muito maior do que os poucos relatados por Israel. Para não ver sua reputação de superpotência militar sofrendo, as autoridades israelenses começaram a pedir para os cidadãos não filmarem nem fotografarem os efeitos das explosões dos mísseis iranianos. Logo no primeiro dia, os iranianos conseguiram bombardear o Kiryat, a versão israelense do Pentágono.
o centro de tomada de decisões das Forças de Defesa de Israel, além de inúmeros outros edifícios atingidos, incluindo residências. Já no primeiro dia, os militares israelenses tentavam impedir a imprensa internacional de filmar os danos. Correspondent Trey Yingst has been up all night, is standing by with all the details. Trey, what can you tell us? Yeah, Laura, following that Israeli attack against Iranian nuclear facilities and top IRGC leadership overnight and into today, the Iranians have responded with 3 waves of ballistic missiles. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat. And the building on this compound was just hit. Please go back. Go back, please. Go back, please. You can understand here, it's very tense at this specific location because the Iranians are now targeting the defense establishment of Israel. And so I'm going to have my cameraman pan up here to this building just across the street from the Kiryat. And so... Vocês podem perceber que foram poucas as câmeras de segurança que mostram os resultados dos ataques iranianos. Isso não é coisa do acaso. Estas câmeras ficam sob total controle do governo israelense, que decidiu divulgar o mínimo possível os estragos. Com a continuação dos ataques dos dois lados, a imprensa internacional começou a mostrar aos poucos as inúmeras imagens que vinham à tona. Havia certo sentimento de decepção por parte dela com a capacidade militar de Israel de se defender. Já os cidadãos do Estado judeu começaram a reportar um certo nível de destruição sem precedentes na história de Israel. Os ataques do Irã mostraram que as declarações de Israel de terem quase por completo destruído o arsenal de mísseis iranianos eram falsas. Mas depois de dias de bombardeios massivos, a pergunta é: quantos mísseis balísticos o Irã possui? Dado o escopo da operação noturna de Israel, que, segundo as forças de defesa de Israel, inclui ataques a posições de lançamento implantadas, bases de armazenamento e também infraestrutura subterrânea de mísseis, esse é o ponto principal. O que resta e se essas armas podem ser usadas sem uma longa preparação. Na última fase do confronto aberto, o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã disparou uma salva limitada de cerca de 100 a 150 mísseis balísticos contra Israel. Esse episódio mostrou que o Irã era capaz, sim, de lançar um ataque coordenado de potência média se o sistema de controle estivesse funcionando e os mísseis também estivessem prontos na superfície ou em silos colocados em alerta com antecedência. Mas a situação atual é diferente. Algumas posições de lançamento implantadas são atingidas antes mesmo de serem usadas. Isso é confirmado, inclusive, por imagens de vídeos disponíveis publicamente. Algumas das instalações nem sequer tiveram tempo de concluir o ciclo de implantação. Mas as bases subterrâneas são uma questão diferente. Teoricamente, elas deveriam ter sobrevivido, mas duas nuances são importantes. Israel, de acordo pelo menos com os vazamentos de informação, também atingiu túneis que levam às bases subterrâneas. Não está claro se Israel teve sucesso. Os dois lados declaram coisas diametralmente diferentes. A probabilidade de que um número significativo de mísseis iranianos permaneça operacional ainda é alta. E não se sabe se os caças israelenses serão capazes de atingi-los como fizeram na madrugada da sexta-feira 13. Para o Irã, no entanto, a tarefa também se torna mais difícil, porque Israel sabe que um ataque está sendo preparado e pode saber de onde. Cada vez mais fatores em torno do confronto Irã-Israel estão se somando a uma fórmula simples. Para os Estados Unidos,
esta pode ser a única e última janela de oportunidade para resolver definitivamente a questão com o Irã, e com custos políticos mínimos e na configuração mais conveniente, e até mesmo com a ajuda de outros. Formalmente, a culpa é de Israel. Ele começou, atacou primeiro, aumentou a escalada, liquidou a cúpula do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã e teria também tentado assassinar o Ayatollah Ali Khamenei. Isso significa que os Estados Unidos podem entrar em cena não como o agressor, mas como um aliado forçado a salvar seu parceiro estratégico de um ataque maciço por causa de um ato supostamente estúpido. Essa é uma narrativa clássica para consumo interno. Não uma guerra de iniciativa, mas uma resposta a uma crise. Os americanos, inclusive, já usaram esta tática muitas vezes. A janela política está entreaberta. O governo dos Estados Unidos, mesmo apesar da divisão interna, tem uma chance única de fortalecer sua imagem como defensor de seus aliados, de demonstrar a vontade de agir para a China e a Rússia e de também reformatar a região ao mesmo tempo, atrasando o programa de mísseis nucleares do Irã em décadas e, ao mesmo tempo, de fortalecer as posições das monarquias do Golfo, especialmente a Arábia Saudita, a Jordânia, os Emirados Árabes Unidos e o Catar. Todos aqueles que estão esperando que alguém resolva a questão iraniana para eles. Ou estão esperando que alguém se junte a eles. Ou os Estados Unidos entram agora e fixam o resultado para 20 a 25 anos à frente, já que um dos objetivos do Ocidente, na verdade, é mudar o governo dos ayatolás e reorientar o país nos moldes da Síria depois de Assad, ou eles perdem o momento e aturam o Irã com um programa nuclear que o Irã prometeu não levar para fins militares, mas ainda assim fortalecendo o eixo Moscou, Teherã, Pequim e Washington perdendo o controle sobre a região. Essa é uma bifurcação histórica no caminho. E a julgar por suas ações, Washington já se deu conta disso. Mas a grande pergunta do momento é: até onde Netanyahu quer ir? Será que ele só objetiva acabar com o programa nuclear iraniano? Após o início dos ataques ao Irã, Netanyahu fez um discurso direcionado aos iranianos, incentivando-os a se rebelar contra o governo teocrático. Isso significa muita coisa. Significa que Israel quer, antes de tudo, derrubar o governo iraniano e, para isso, incentiva de todas as formas possíveis maior ódio contra a República Islâmica, mesmo que suas declarações sejam contraditórias. Por exemplo, os israelenses querem dizer para o mundo que o Irã é um antro de violação dos direitos humanos, principalmente das mulheres, mas, ao mesmo tempo, não fazem críticas a países como a Arábia Saudita, onde as leis islâmicas são implementadas de forma muito mais dura às mulheres do que no próprio Irã. Os israelenses tentam agora simplesmente convencer os curdos, sendo que estes parecem estar preparando provocações na fronteira entre Irã e Iraque. Usar os curdos contra seus inimigos a preço de banana é uma tática antiga. Os Estados Unidos fizeram isso no Iraque durante os anos de Saddam Hussein. Fomentaram atos de revolta e o resultado foi que Saddam Hussein reagiu com fúria. Usou armas químicas contra os curdos e os Estados Unidos não vieram os ajudar quando eles precisavam. As chances de que os israelenses farão algo realmente útil para os curdos terem, por exemplo, seu país, são muito pequenas. Eles simplesmente os estão usando quase que como mercenários. Não se exclui que tudo não passe de uma tentativa de Netanyahu usar a crise atual para fugir ao máximo da justiça de seu próprio país, que não exclui o risco de o colocar na cadeia por escândalos antigos de corrupção. De qualquer forma, a meu ver, Netanyahu corre sério risco de que, se a guerra se tornar ainda mais sangrenta,
e destrutiva para Israel, a pressão popular e política interna acabam o engolindo. Por isso, ou ele consegue jogar os Estados Unidos na guerra contra o Irã e reduz os riscos a Israel, até certo ponto, ou ele tenta parar tudo. O Irã sabe disso e, continuando seus ataques, pode estar tentando pressionar justamente a sociedade israelense a derrubar Netanyahu. E isso não seria algo muito além das montanhas. Durante a crise em Gaza, foram muitas as críticas que Netanyahu ouviu da liderança política de seu próprio país, assim como dos protestos nas ruas. Se o Irã continuar fazendo estragos como fez na central elétrica e refinaria de Haifa, nas casas de cidadãos, nas bases aéreas e também em centros de negócios e outros, os israelenses, ainda sob pressão dos Estados Unidos, poderão tentar mudar o rumo. E para a paz não servirá mais para Israel Netanyahu, mas um outro premier que seja de melhor confiança. No meio disso tudo, ocorreu a notícia, tanto espalhada pelo canal 10 da TV israelense, quanto também pela imprensa iraniana, que o Paquistão teria avisado aos Estados Unidos que, se usarem armas nucleares contra o Irã, então ele usará armas nucleares contra Israel em defesa do Irã. A lógica paquistanesa é bem simples. Israel é amigo da Índia, arqui-inimiga do Paquistão. Se o governo dos ayatolás cair, então o Irã, país vizinho do Paquistão, deverá ter um novo governo que será contrário a ele e amigo da Índia. É uma questão de sobrevivência para o Paquistão. Um fato que precisa ser dito é que o Irã manterá seu conhecimento em energia nuclear, mesmo após os ataques israelenses. E nada garante que, se um novo governo por lá surgir, este abandonará por completo o programa nuclear. Talvez ele resolva chegar até mesmo à bomba, como os ayatolás não chegaram, ou pelo menos dizem que não chegaram. O Oriente Médio é, na verdade, perigoso demais para um país que sabe fazer a bomba desprezar o fato de poder fazê-la. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.